Aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, povão abençoado. Eu começo essa live de hoje com muita alegria no coração. Em primeiro lugar, agradecendo ao Papai do Céu por mais um dia de vida. E também dando um feliz domingo, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. O tempo e o horário em que você está vendo ou verá esta live. Os meus agradecimentos aos idosos, vovôs, vovós, papais, mamães. O meu agradecimento a vocês. E hoje eu quero falar sobre algumas coisinhas. Eu quero trazer uma linda mensagem rápida. E quero também citar uma poesia muito bonita, que eu acho que vai aumentar a sua autoestima. Você que está aí na sua cama, no seu sofá, na sua cadeira de roda, você que está numa clínica de repouso, numa casa de repouso, não importa. Eu quero que você, eu desejo e peço licença, que você ouça bem as palavras que serão ditas aqui. Eu sou Marcelo Mendes, um cuidador de idoso. Tá bom? A gente começa hoje, vou falar sobre por que eu amo os meus idosos, no caso das famílias, dos filhos, né, da esposa, porque eu o amo tanto que eu não coloco, eu não mando, mas eu o entrego às mãos habilidosas. Eu entrego o meu idoso para ser assistido por aqueles que, por vocação divina, têm mais estrutura psicológica, emocional, sabedoria, técnica, amor e todo o conforto que o idoso agora necessita e que eu não tenho em casa. Porque a grande verdade é que muitas pessoas, sem conhecimento de causa, apenas meros espectadores exteriores do ambiente familiar, não compreendem às vezes a necessidade de se tomar uma posição e que seria talvez a última atitude da família em conjunto, em entregar o seu idoso, tirando-o de dentro do seu ambiente, da sua prole, de onde ele nasceu, ou de onde ele comprou, ele construiu, de onde ele viveu a maior parte da sua vida, de dentro da sua residência, do seu quarto, do seu quintal, do seu jardim, das suas flores, dos seus lençóis, travesseiros, dos seus panos de prato, dos seus tapetes de mesa, toalha de mesa, do seu filtro de água, dos seus quadros, da sua sala, dos seus pisos, dos seus pets, dos seus animais, da sua rua, dos seus vizinhos, da padaria, da feira, do mercadinho. Enfim, não é a atitude, não é o desejo de nenhum filho, de nenhuma filha, de nenhum neto, de nenhuma neta, não é o desejo de nenhuma esposa ou de nenhum marido encaminhar o seu agora idoso debilitado, enfermo, incapaz para uma clínica, tirá-lo da sua zona de conforto. Não, não é isso. Existem casos e casos. Existem processos evolutivos e crônicos de patologias mentais que pedem, gritam, clamam por um ambiente mais seguro
para a própria integridade física do paciente, do cliente, do idoso e também de seus parentes. Eu já vi casos de idosos com Alzheimer, né, com o esquecimento. Claro, não saber mais quem é a si mesmo, não saber mais distinguir, ler as imagens, as figuras, as pessoas, nem pelo tom de voz, nem pela aparência. O esquecimento. Pegar a chave, sair para a rua, se perder. Esse é o grande perigo um dos perigos que estão à disposição de quem já ficou doentinho e não pode ficar sozinho. Isto vai gerar, de fato, vai mexer com toda a estrutura familiar, dos filhos, dos netos, da esposa, do marido. Terá que haver um revezamento, quem fica hoje, quem fica amanhã. E é até natural, humanamente falando, as pessoas vão ficando cansadas, não é? Porque não é o idoso em si, não é a pessoa, mas são os sintomas e os efeitos de uma alma que perdeu memória e que luta para tentar lembrar, luta para tentar se ressocializar. E quando chega a esse nível, ela não conseguir mais, vem as revoltas, vem o eu não lhe conheço, não sei quem você é, o que eu estou fazendo aqui, onde eu estou, quero ir para minha casa. Ossos são efeitos da nossa humanidade, do nosso corpo físico. Mas o eterno, Jesus, Deus, o Espírito da verdade, do amor, da paz, da luz que você acredita dentro da sua crença, ele é tão bom que ele preparou anjos, preparou pessoas dedicadas, inclinadas, vocacionadas para, de certa forma, substituir você, filho, substituir você, filha, substituir você, papai, substituir você, mamãe, substituir você, vovô, substituir você, vovó, esposo, esposa, melhor dizendo, esposa, esposo, filhos e netos, e até colegas e amigos. Para agora, esse Criador se manifestar da maneira mais apropriada, da maneira mais adequada, para dar conforto, dignidade, honra, assistência, monitoramento, medicações, tudo aquilo que talvez em sua casa não teria condições. Às vezes os espaços são complicados, né? Às vezes os metros quadrados, às vezes até chegar ao banheiro a cadeira de roda não passa na cozinha, não passa no corredor, não entra, e nem a cadeira de assento. Às vezes tem escadas, tem andares. Por isso o Criador procura entender desse lado. E olha, você que é filho, que é filha, que é marido, que é esposa, não carregue consigo uma certa culpa. Meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu coloquei o meu pai? Por que eu coloquei a minha mãe? Por que eu coloquei o meu avô numa clínica, numa casa de repouso? Isto não é um ato cruel. Isto não é um ato de egoísmo. Isto não é um ato de segregação, isolamento, desprezo. Não. Isso é um ato de amor. Porque quem ama quer o melhor do seu próximo. É verdade ou não é? Quem ama quer ver o seu amor bem, e muito bem tratado, muito bem cuidado, não é? Não só no aspecto físico, biológico, patológico, não só na higiene, no cabelo penteado, mas também no lado psíquico, no lado mental, no lado espiritual. Então, as clínicas de repouso, as casas de repouso, são, na verdade, talvez eu queira inverter aqui,
para esse mundo, não é? Aquelas moradas que Jesus disse: eu vou para a casa do meu pai, mas eu não vos deixarei órfãos, não. Na casa do meu pai há muitas moradas. E virá outro em meu lugar, o Consolador. Presta atenção nisso, doutor médico, geriatra, você que cuida dos idosos, enfermeiro, técnico, auxiliar, cuidador. Olha a responsabilidade, olha o tamanho da magnitude do esplendor, olha o tamanho do dinamismo que é dedicar a sua vida ao talvez último estágio de um ser humano. Dedicar o seu minuto, o seu tempo àquele senhor e àquela senhora. Você faz parte da equipe divina. Você faz parte da equipe do amor agapen em grego. Você faz parte do amor divino para abençoar as casas que Jesus nos preparou, as clínicas, as casas de repouso. Portanto, antes de eu chegar lá na poesia, uma homenagem aos idosos e a todos nós, eu começo essa leitura de hoje lendo um livro lá da Bíblia chamado Isaías 46:4. Pega essa aí, vovó, lindo, linda de Deus. Pega essa para você. Se de certa forma, quando chegamos aos 70, 60, 80, ficamos frágeis, debilitados, não é? E aí necessitamos então de um outro lar, como uma clínica e uma casa de repouso. De certa forma, o distanciamento físico entre nós e os nossos filhos, entre nós e a nossa companheira, o nosso companheiro, entre nós e a nossa casa, tudo, entre nós e o lar, o bairro, a rua. Isto, de certa forma, nos dá a sensação de sermos jogados de lado, talvez, ou de sermos órfãos. Presta atenção nisso. O senhor e a senhora não se tornaram órfãos de seus filhos, nem de seus netos, nem de sua neta, nem da sua companheira e nem do seu companheiro. É uma nova fase da vida. É uma nova etapa da vida. E que realmente nos causa um choque, um baque. E todos esses pensamentos estão sendo desprezados, jogados, colocados num armazém. Não, a clínica e a casa de repouso não é um armazém. Não é um depósito. Não é? Não é um desmanche de corpos velhos. Por isso que a poesia vai falar sobre isso. É um novo lar, adaptável, de reintegração, de restauração, ressocialização. É um novo lar de novas amizades. É um novo lar de atenção, de ser assistido, com tudo que você precisa e necessita. Porque muitas vezes no lar não tem mais condições. Então presta atenção nisso. O Isaías 46, versículo 4, vai dizer assim: olha o que o Criador fala para cada um de nós, pessoal. Olha, principalmente para você que já está na terceira idade. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei. Eu os salvarei. Presta atenção nisso. Deus nos leva a estágios, a lugares, a situações, a etapas, a fases da vida, para melhor, para a nossa dignidade,
para a nossa honra, para o nosso bem-estar, para o equilíbrio de nossa saúde, a hipertensão, o diabetes, o Alzheimer, as dores nas pernas, nas juntas, artrite, não é? E tantas outras patologias da idade. Portanto, nunca se sinta órfão de ninguém. O mesmo livro chamado Bíblia diz que, é o Davi que diz, no seu Salmo 27:10, ainda que meu pai ou minha mãe me abandonasse, jamais o Senhor me abandonaria ou me largaria sozinho. Fui moço, agora eu sou velho, sou idoso, mas nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência padecer tantas coisas. Talvez você nunca tenha passado fome física, mas muitos de nós passamos fome espiritual, fome de afeto, fome de carinho, fome de uma série de coisas, sede de um eu te amo, de um bom dia, de um elogio, sede de ser honrado, de ser reconhecido com gratidão. Por isso, muitas vezes, agora eu quero falar um outro lado de tudo isso que eu estou falando. Para pensar. Eu conheço vovôs e vovós que não querem, lamentavelmente, nunca mais voltar para o seu lar, para a sua casa. Há casos que o idoso não pode ficar no lar. Não é que o filho, a filha, o neto, a neta, o companheiro, a companheira não o quer lá. É porque o ambiente não oferece estruturas, espaços, horários, tempo para socorrer, acudir, estar ali com o idoso. Mas há outros lares também que, infelizmente, não é? E aqui eu não quero generalizar e nem colocar a maioria, há outros lares que tem toda a estrutura, tem tudo. Tem dinheiro, tem tudo, tem espaço, tem cama hospitalar, tem respirador, tem cilindro de oxigênio, tem oxímetro, tem aparelho de aferir pressão, tem todos os remédios, tem enfermeiro, tem o home care, tem o cuidador, há lares que tem até ambulância disponível. Tem tudo isso, mas não tem gratidão com o seu idoso. Não tem amor, não tem sensibilidade, não tem respeito. E aí, o caminho para se livrar de tudo isso é, de fato, entregar o seu idoso àqueles que têm as virtudes, o amor, a vocação, o cuidar, o tratar, o limpar as feridas, o enxugar as lágrimas, o contar histórias, o compartilhar, o respeitar o seu passado, respeitar os seus cabelos brancos e as suas rugas, respeitar o seu andar lento, respeitar as suas memórias e as repetições daquilo que já disse há 5 minutos, há 4 minutos. Respeitar a pessoa humana. Mas não fique triste. Ora, Deus não abandona ninguém. E Deus se manifesta todos os dias através. Deus se manifesta todos os dias em nossa vida. Deus se manifesta todos os dias em nossa vida. Todo entardecer, anoitecer, madrugada, amanhecer, através do bom dia, como o Senhor está. Deus se manifesta todos os dias através do canto de um pássaro, do latido de um cachorro. Nós temos que ser chatos. Deus se manifesta através do cuidador, do auxiliar, da enfermeira, da dona da clínica, dos seus colegas de quarto, do fisioterapeuta, da fono, de todos aqueles que formam essa equipe do bem e que acabam formando, representando o Criador. Não fique triste, você não está abandonado, segregado. Você não é órfão de filhos. Porque Deus é o nosso Pai. E Deus é tudo isso em cada um de nós. Todos unidos fazemos o bem.
Portanto, como eu li no começo, o Isaías 46:4, pessoal, fala assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Deus fez você, Deus leva você para um período, um momento de tranquilidade, descanso, meditação, paz, não é? Reflexão. E ensinar a todos nós que somos jovens ainda e não sabemos nada da vida. Deus cuida de você. Meu idoso, minha idosa, Deus cuida de nós. Calma o teu coração. Deus te ama e nós também te amamos. Agora, o que é o cuidar? Não é? Eu fiz aqui algumas anotações. Então, o cuidar, ele é o agir com prudência. O cuidar é prestar atenção. O cuidar é prevenir. É tratar da saúde. Do latim, cogitare. Assim sendo, o verbo cuidar, ele apresenta uma elevada carga semântica, que é os significados, as interpretações de diversas situações de uma palavra, para aplicar de acordo com o texto, de acordo com a ação com que você vai usar a palavra cogitar ou cuidar. Devido à sua utilização em diversos contextos para significar diferentes operações, tá vendo? Ou seja, eu posso cuidar da minha esposa, amando-a com carinho, tratando-a bem, com respeito. Eu posso cuidar com o dinheiro, sendo o homem da casa, trazendo as providências, né? Provendo a comida, pagar as contas, tudo isso. Eu posso cuidar espiritualmente, rezando, orando por ela. Segundo o nosso dicionário aqui, o Aurélio da língua portuguesa, o cuidar, ele é um verbo transitivo, significa que transita, né, para vários significados. Significa imaginar, meditar, cogitar, julgar, no bom sentido, supor, aplicar a atenção, o pensamento, a imaginação, ter cuidado, fazer os preparativos, prevenir-se, ter cuidado consigo mesmo. Está vendo, gente, como é dinâmico a questão de cuidar, ser cuidador? A origem da palavra, ela é latina, ela é do termo cogitare. E cura se refere diretamente ao cuidado do corpo e do espírito, da mente, da alma, da psique, da psicologia. Marcante no famoso ditado em latim, que é assim: mens sana in corpore sano. Mente sana, corpo são. Mente sadia, corpo sadio. Agora, essa questão do cuidar, do cuidadoso, do cuidador, ele tomou um outro tom, além do cuidar do corpo físico, logo após a ascensão do cristianismo. Porque Cristo foi o maior cuidador de todos nós, não é? E passou então a se desprender do corpo e passou a ser utilizado como cuidador da alma também, das feridas, das lembranças, dos estigmas, não é? Das cicatrizes do passado. É o cuidar, é o purificar, é o limpar a mente, a memória. Por isso, nessa tarde, você, vovô e vovó, você tem com seus cabelinhos brancos, não dê espaço. Preste atenção. Não permita que a tristeza e que as lembranças ruins sejam permanentes na sua cabeça, no seu coração, provocando-lhe tristeza, choro, lágrima, revolta, angústia. Ocupe a tua mente com os momentos, as lembranças, as imagens, as falas, os lugares onde você mais
sorriu, ficou feliz, namorou, beijou, correu, dançou, não é? Com os seus filhos, com sua família, nos seus trabalhos, da empresa, como você era eficiente, se você era motorista, se você era chofer, se você era mecânico, se você era jornalista, se você era advogado, arquiteto, engenheiro, médico, se você era um psicólogo, um oftalmologista, um dentista, se você era um mercador, um comerciante, tinha sua padaria, seu mercado, não é? A sua loja, o seu bar, enfim, se você era um metalúrgico. São essas as lembranças enriquecedoras, e é por isso que nós temos a memória que Deus nos dá, justamente para sufocarmos, abafarmos, solaparmos, sobrepujarmos, pisarmos em cima de aqueles pensamentos e nuvens ruins que vêm tentar abaixar nossa energia, né? Nos levar para baixo. Por isso que somos espírito, somos eternos, graças a esta força, a esse poder do arquivo memorial de nossa mente. Muito bem. Define-se então, né, a origem do termo cura a partir de duas dimensões: o curar e o cuidar. Um complementa o outro. Se está doente, eu vou cuidar para curar, porque o cuidado, o tratamento, o tempo, a paciência, paulatino, dia após dia, eu consigo alcançar a cura. Existem curas que são mais preponderantes, relevantes, importantes do que a cura de um problema físico, de uma mão que não abre. Existem pessoas que precisam ser curadas na alma. Existem pessoas que precisam ser curadas na mente, no espírito, no coração. Pessoas que precisam se auto-perdoar, perdoar os outros. Existem pessoas que precisam se curar das suas doenças, toxicidades, energias ruins, pensamentos, procedimentos, posturas, modos de ver as pessoas, modo de tratar as pessoas. Existem pessoas que precisam ser curadas da arrogância, da teimosia, da falta de educação, da brutalidade, do racismo, do egoísmo, de tantas coisas, não é? Enquanto a ação sanitária lida com a ciência médica, a ação de cuidar, olha só, pessoal da enfermagem, a ação de cuidar, ela não se limita só à questão sanitária, da ciência médica. A ação de cuidar, ela transcende o marco do sanitário. E é preciso considerá-lo de um modo mais global, relacioná-lo como uma recordação, relacioná-lo a toda a riqueza de sua etimologia, com o exercício das curas. Metapes, essa palavra. Sabedoria. Nós encontramos vários exemplos, vários esforços. Talvez porque o nosso país, aqui o Brasil, é um país novo. Talvez porque a população idosa ainda não alcançou o seu devido destaque, lugar na sociedade, na família. Um lugar de destaque como um ancião ou como alguém de sabedoria, alguém de extrema experiência, alguém que merece total gratidão, veneração e respeito, porque somos brasileiros, é um país novo. Mas quando você olha para a Europa, quando você olha para o Japão, quando você olha para a China, quando você olha para a Coreia, quando você olha para Israel, o lugar o tratamento com o idoso é algo surreal para nós. Você tem uma festa, um almoço, um casamento, alguma coisa, e somos todos ali sentados, jovens, até crianças e adolescentes. Se chega um idoso, todos se levantam, em reverência e respeito,
ao idoso, à sua idade, à sua experiência, à sua sabedoria, e cedem lugar para ele sentar. Ônibus, transporte coletivo, então nem se fala, metrô, não é? O idoso, ele é reverenciado de forma digna e honrada em outros países. Porque são países milenares. O Brasil não, o Brasil é novo. Mas façamos então um esforço, uma corrente, para que os nossos idosos sejam vistos, não é? Não como alguém incapaz, não como alguém inútil, não como alguém que só serve para ficar no sofá ou na cadeira de roda ou na cama. Não, mas como alguém que merece respeito, carinho, amor, alguém que merece ser ouvido, não é? Alguém que tem que ter o seu espaço de destaque nesta sociedade. Começando pela previdência social, não é? Começando pela indústria dos planos de saúde, não é? Começando pela indústria farmacêutica, e depois chegar nos lares, não cobrando tão caro as taxas de plano de saúde porque é sênior, porque é idoso. Por que isso? Onde está o respeito e o amor, né? Vocês que são da Nil, Transmontano, Prevent Senior, a antiga Golden Cross, e tantas outras. Por que cobrar tão caro, absurdamente, os planos de saúde? Um dos motivos pelos quais os filhos, as filhas, os netos e os companheiros e as companheiras não têm como ficar com o idoso em casa é o peso monstruoso, astronômico, absurdo de cada procedimento cobrado de uma empresa de saúde, não é? Com seus preços abusivos, procedimento de sutura, tirar sangue, não é? Para levar para exame, para que a pessoa tem problema de coagulação no sangue. Cada procedimento, cada marcação, cada evento, cada coisa tem um valor absurdo. Fora a taxa mensal que você tem que pagar. Não importa se você está trabalhando ou não, se tem pandemia ou não, eles não querem saber, você tem que pagar. Por isso que existem as clínicas, as casas de repouso. O último refúgio, talvez, o paraíso. Lugar de Deus para acolher você. Então, no Japão, em Israel, na Alemanha, na Itália, na Europa, na China, na Coreia, os idosos são muito bem venerados e respeitados. E eu fico me perguntando, quando é que o Brasil vai acordar para a sua população idosa, respeitá-los, amá-los? Uma das faltas de respeito mais grotescas que eu vi nesses últimos dias foi o nosso prefeito que contou tanto com o carinho e com o amor dos idosos por causa da sua doença, por causa do seu avô, o Mário Covas, e na calada da noite, depois que o público idoso, todo mundo elegeu ele de novo, reelegeu a prefeito, ele dá um tapa na cara dos idosos. Ele desrespeita os cabelos brancos, ele desrespeita as rugas, ele desrespeita o direito e a vontade de viver dos idosos em São Paulo. Ele desrespeita o autoestímulo, a alegria, a psicologia de uma pessoa com 70, 80 anos poder sair, andar, poder... Não estou falando isso por causa da Covid, a Covid todo mundo tem que ficar em casa. Mas ele tirou, ele cortou o fio condutor de energia, de alegria dessa população que podia sair, vender o seu bolo, o seu café, vender o seu trabalho artesanal, podia ir para os parques, aqueles idosos que gostam de jogar bocha, né, dos parques como da Água Branca e tantos lugares. Ele tirou o direito dessas pessoas de ir para os seus bailinhos de idosos, terceira idade à tarde. Tirou o direito deles viajarem. Isso é um furto, é uma agressão, isto é imoral para a cidade de São Paulo. É imoral para os nossos idosos. Por isso que não podemos ficar de mãos atadas. Eu parabenizo todos que estiveram ontem no voo do MASP, na Avenida Paulista, contestando e protestando contra isso. Muito bem. Em
1 Timóteo, lá na Bíblia, está escrito assim: não repreenda, não vai dar bronca, não vai chamar atenção com aspereza, não é? O homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Agora é conosco aqui, vem para cá. Você que é enfermeira, enfermeiro, técnico, técnica, auxiliar, cuidador, você que na calada da noite não tem ninguém vendo e não tem câmera, lamento, todos os leitos de todos os hospitais, principalmente hospitais públicos, municipais, estaduais, deveriam ter, por força de lei, câmeras ligadas em todos os quartos, pegando todos os leitos, com um bom, não é, giro de 90 ou 360 graus e com um bom captação de áudio de som. Não repreenda asperamente o idoso. Exorta-o como se fosse seu pai. Eu já vi coisas absurdas também, por mãos de profissionais. É o que eu digo. Ser cuidadora, ser enfermeira, ser médico, auxiliar, não é uma questão só da visão capitalista e financeira. Não. É vocação, é amor. Porque senão você vai fazer o que muitos fazem. Maltrata, xinga, manda calar a boca, deixa sem camisa pegando frio, a ponto de pegar uma pneumonia. Não limpa direito, não é? Não tem paciência, está esgotado. Também tem um lado do profissional que está sobrecarregado, no seu plantão a noite inteira. Tem tanta coisa. Mas o que deve preponderar, o que deve ser principal nisso tudo, relevante, é preservar. Não importa se o seu colega foi embora e deixou você com a bucha na mão. Não importa se você pegou 1, 2, 3, 4. Quem entra na chuva é para se molhar. Não é isso que você escolheu? Faça com excelência, faça com amor. O idoso que está internado no hospital, às vezes abandonado, ou o filho não está lá de noite, não tem acompanhante, e não sabe se defender. Ainda mais aqueles que não conseguem falar mais, mas têm a consciência. Ele não consegue se limpar. Então não repreenda, não brigue, respeite. Você é novo ainda. Nós somos moleques perto dos idosos. Respeita a idade. Não levanta o tom de voz. Não larga, não abandona. Faça o seu papel. Se é por dinheiro, faça o seu papel, cumpra. É a sua profissão? Cumpra, faça o seu papel. Mas faça com dignidade, faça com respeito, faça com carinho. E se esforce para fazer por amor. Agora, se você faz por amor, por vocação, melhor ainda. Eu nem tenho muito o que pedir para que, como você deve atender e se comportar. Faça, porque o amanhã você vai ser compensado por Deus. Já vou terminar. O Provérbio 17,6 vai dizer assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Seu idoso, quer você queira ou não, de alguma maneira, de alguma forma, na linha, no passado, nos trilhos da vida, ele é, de alguma forma, a tua coroa, o teu orgulho. Pare e pensa nisso. Eclesiastes 6,3 diz: um homem, olha isso aqui é muito forte, gente, presta atenção. Ufa, um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem sorte melhor que ele. Ó, esse texto da Bíblia, de Eclesiastes, ele é muito forte. É por isso que cada casa que a agência me manda ou me chama, eu faço isso mesmo, tá, gente? Eu rezo, eu oro, eu peço para Deus. Me dá sabedoria, me dá entendimento espiritual para que eu possa sentir e entender o idoso com o qual eu não vou trabalhar, eu vou atender.
eu vou me dedicar a ele. Isso aqui é uma das maiores realidades. Tem homens e mulheres que têm vários filhos. E sacrificou cada ano, cada tempo, cada dia, segundo, minuto, hora, manhã, tarde, noite, madrugada, para com os seus filhos. Não teve tempo de si mesmo. Não teve tempo de, como um altruísta, não teve tempo de viver, ou de pegar uma praia, ou de pegar um sítio, ou de viajar, ou de realizar um sonho, de comprar aquele carro. Não teve tempo de nada. Só teve tempo de trabalhar, trazer comida, construir casa, pagar faculdade para os filhos. E muitas pessoas são assim, não é? O pessoal antigo é mais fechado, é mais reservado, não confessa, não põe para fora. Muitos estão numa situação de depressão. Só que essa depressão ela fica mais aguçada, mais acentuada, justamente quando os filhos abandonam. E aí, no fim da vida, o camarada chega para mim, como o meu vizinho aqui, trabalhou a vida inteira, deu casa para a filha, deu casa para o filho, deu casa para fulano, deixou a empresa. E no fim da vida, ele desenvolveu um problema pulmonar, AVC, e sentado comigo chorando. Ele dizia, olha meu filho, olha que é muito chato, né? Uma pessoa ter um pensamento, chegar ao ponto de falar uma coisa dessa. Mas se você pudesse voltar atrás, eu não teria tido 2 filhos. Eu falei, nossa, mas por quê? Ter filho é maravilhoso, é um presente de Deus. Ele falou, não é. Eu morava lá em cima no meu quarto. A casa tem uns 3, 4 andares. Eu morava lá em cima no meu quarto. Eu estou debilitado. Minha filha forçou eu a assinar papel. Eu passei a casa para ela, achando que estava realizando um dos meus últimos sonhos da vida. E ela tem a outra casa dela, mas ela está aqui na minha casa. Minha esposa está numa clínica e eu agora estou debilitado. Minha maior tristeza é que o quarto onde eu morava, minha casa lá em cima, foi invadido, foi tomado pela minha filha, foi tomado pelo meu genro, foi tomado pelo sogro da minha filha, pelos pais do meu genro. Me colocaram aqui embaixo. Sabe aonde, gente? No porão da casa. Cheio de barata, cheio de rato. Um porão frio. E quando faz calor, é horrível. A porta, sem portão, sem muro, já na rua. Um vitrôzinho na rua. Por isso, que ser cuidador é cuidar não só do corpo, mas cuidar do espírito, da mente dessas pessoas. Tentar aliviar, amenizar. Ser um facho, uma fagulha de Deus ali com o cuidador, com o idoso. E muitas pessoas tiveram muitos filhos e no final da vida não tem ninguém. Mas isso não é a verdade, porque no final da vida você tem o cuidador, você tem a mim, você tem os colegas, você tem os profissionais, você tem, digamos, se você permitir, nós é quem somos órfãos e nós é quem somos adotados por vocês. Se não fossem vocês, não receberíamos salário, não estaríamos empregados. Se não fossem vocês, não aprenderíamos e receberíamos experiência de vida, incentivo, esperança, força, foco e fé. E agora, para terminar, eu quero deixar com vocês aqui essa poesia muito bonita. Vovô, vovó, seu Pedro, Dona Helena, enfim, a todos os vovôs e vovós, seu Walter, seu Roberto, senhora Vera,
É muita gente que eu já cuidei, então eu não consigo lembrar o nome de todos. E você que é filho, que é filha, presta atenção nesta poesia, tá bom? Ela começa assim: o idoso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ui. Vamos ver aqui, ó. Que assim acho que eu consigo apoiar melhor, tá bom? Ai, ai. É com todo o meu carinho para todos vocês que são idosos, não é? Eu acho que se eu colocar o meu óculos, não vou precisar de colocar o óculos, mas olha só. O idoso. Idosa é uma pessoa que tem muita idade. Velha é a pessoa que perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha. É velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Velho quando já não ensina. Você é idoso quando pratica esporte. Ou de alguma forma, quando ainda exercita. É velho quando apenas descansa. Você é idoso quando seu calendário tem manhãs. Você é velho quando seu calendário só tem ontens. O idoso é aquela pessoa que tem a felicidade de viver a cada dia uma vida produtiva e ter adquirido uma grande experiência. Ele é uma ponte entre o passado e o presente. E o futuro. E é no presente que os dois se encontram. O idoso e o velho. O velho é aquele que tem carregado o peso dos anos. Que, em vez de transmitir experiências às gerações, vindouras, transmite pessimismos, desilusão. Para ele não existe ponte entre o passado e o presente. Existe um foco que o separa do presente e o passado. O idoso se renova a cada dia, que começa. O velho se acaba a cada noite que termina. O idoso tem seus olhos postos no horizonte, de onde o sol desponta e a esperança se ilumina. O velho tem sua miopia voltada para os tempos que se passaram. O idoso tem planos. O velho tem saudades. O idoso curte o que resta da vida. O velho sofre o que aproxima da morte. O idoso se moderniza, dialoga com a juventude, procura compreender os novos tempos. O velho se enterra no seu tempo, se fecha em sua ostra e recusa a modernidade. O idoso leva uma vida ativa, cheia de projetos e experiências. Para ele o tempo passa rápido na velhice. Nunca. O velho cochila no vazio de sua vida e suas horas se arrastam, destituídas de sentido. As rugas do idoso são bonitas porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas dos velhos são feias porque foram fincadas pela amargura. Em resumo, idoso e velho são duas pessoas que até podem ter a mesma idade no cartório, mas têm idade bem diferente no coração, na cabeça, no espírito. Se você é idoso,
guarde a esperança de não ficar velho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os idosos, a todos os vovôs, vovós, papais, mamães, a todos os filhos, netos, colegas, amigos, parentes, entes queridos. Bom dia a todas as faxineiras, diaristas. Bom dia a todas as domésticas. Bom dia a todos os médicos. Bom dia a todos os enfermeiros. Bom dia a todos os técnicos. Bom dia a todos os auxiliares. Bom dia a todos os cuidadores. Bom dia a todos os diretores de casas de repouso, de clínicas. Bom dia a todos os empresários de agências de home care. Bom dia a todos nós. Um abraço, um beijo, muita graça, muita paz e muita luz a todos os idosos do nosso Brasil, da nossa vida, do nosso coração. Até a próxima.